Olá, hoje no Mundo Político um balanço do governo Zema. Quais foram as principais marcas da gestão estadual conduzida pelo governador reeleito de Minas Gerais? As bandeiras de campanha cumpridas e as que ficaram como promessas. A relação de altos e baixos com o funcionalismo e os atritos com forças do parlamento. Os desafios do segundo mandato e as perspectivas da relação federativa com a União, com a saída de Bolsonaro e o retorno de Lula à presidência da República. Eu converso com o cientista político, professor e pesquisador Paulo Diniz, que é também articulista do jornal O Tempo. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, Paulo. Prazer recebê-lo. O prazer é todo meu. Fico muito feliz com mais uma participação. Que bom. Paulo, Zema assumiu em 2019 um estado que enfrentava uma profunda crise fiscal, com parcelamento de salários, dívidas com municípios e fornecedores. E representava ali uma espécie de rompimento, do eleitorado com a política tradicional após governos do PSDB e do PT. Qual sua avaliação geral sobre estes primeiros 4 anos do governador? Quais teriam sido, na sua visão, os principais acertos e erros dele? Olha, eu concordo com a leitura, que o governo Zema representou um rompimento, a população realmente sentia necessidade de algo novo, de uma proposta nova, até de uma relação nova com a política. E Zema veio com essa proposta, e entregou, nesse sentido, para a população essa outra interface com a política, vamos dizer assim. Só que, inclusive, em boa medida, talvez essa nova interface, essa nova apresentação do que seria um governador, talvez isso até tenha explicado a reeleição dele nesse ano de 2022 que está se encerrando. Então, eu considero, do ponto de vista da imagem, da relação com a política, da comunicação com a população, não necessariamente uma comunicação em termos de tópicos ou um diálogo, mas de uma aceitação que a população tem da imagem do que seria seu líder. Esse ponto, o governo Zema foi um sucesso, talvez por isso ele tenha sido reeleito. Agora, do ponto de vista administrativo, não tem nada a comemorar. Houve o aporte de recursos do acordo da Vale, em relação à tragédia que aconteceu em Brumadinho. De posse desses recursos, o governo pôde equacionar algumas dívidas, colocar sob controle algumas questões, que já vinham do final do governo anterior, mas, por exemplo, em termos de entregas, foi um período praticamente nulo. Nós temos setores muito grandes da ação estadual que não tiveram praticamente entrega alguma. A habitação, por exemplo, a habitação desapareceu. Enfim, tem várias outras aí que o governo deixou de existir, o Estado deixou de existir nesse período. Então, realmente, em termos de execução, de entrega, foi um período bastante nulo, vou dizer isso assim, sem erro, sem medo de errar. Pois é, críticos de Zema, Paulo, afirmam que seu êxito em reequilibrar contas se deu mais por obra do acaso do que por méritos próprios, alegando justamente a questão do acordo de reparação da Vale pela tragédia de Brumadinho. Como você avalia esse argumento? Ele é pertinente ou há outras leituras também possíveis? Olha, esse argumento é muito pertinente. O que eu posso colocar como um embasamento para essa visão, eu não vou recuar só até o governo Pimentel, mas eu vou recuar até a Constituição de 88, talvez até um pouco mais. O Estado no Brasil, o Estado federado, ele está em uma situação muito complicada, e isso serve para todos os estados brasileiros. O Estado tem a obrigação de algumas políticas públicas que são muito caras, que mobilizam muitos servidores, como, por exemplo, a segurança pública, como, por exemplo, a educação de ensino médio. São setores que envolvem dezenas, centenas de milhares de servidores ativos e inativos. Então, são políticas públicas caras, E no momento de obter a receita para
viabilizar essas políticas, o Estado é muito prejudicado, inclusive o Estado e o município, né? O Brasil vive uma concentração de recursos no governo federal há muitos, muitos anos, né? Isso aí não pode ser acreditado a governo nenhum, que é obscena, né? Nada menos que isso. Então, nesse sentido, dá para colocar em perspectiva não só o governo Zema, como o Pimentel, como todos que vieram antes, né? A situação ela é sempre de um ponto de partida muito desvantajoso e é praticamente impossível, nas condições legais atuais, reverter esse quadro, né? Então, desenvolvendo um pouco em cima do que você colocou agora, né? Eu acho um pouco complicado o governo, a administração Zema, até durante a campanha, dizer que colocou Minas nos trilhos, sendo que não houve nenhuma mudança em termos de estrutura de atribuição do Estado, em termos de arrecadação. Quer dizer, a estrutura continua jogando muito contra o Estado e eu acho que sem uma mudança maior, uma mudança estrutural maior, realmente é impossível colocar qualquer Estado brasileiro em ordem, né? Então, existe sim essa questão de fundo aí que é extremamente grave. Para você ter uma ideia, em linhas gerais, né, na arrecadação, se for considerar todos os impostos pagos no Brasil, por volta de 70% vão para o governo federal, depois há algumas redistribuições de volta para municípios e estados, mas no final o governo federal fica com cerca de 50% no seu cofre, né, e o restante sendo distribuído para estados e municípios. E para gravar esse quadro, né, Paulo, a gente ainda teve a redução do ICMS de combustíveis, né, nessa reta final de mandato, e é um problema quase que imediato aí para o governador resolver, né? É um problema imediato porque o ICMS é o principal governo, né, que todos os estados contam no Brasil, ele é o que mais arrecada, basicamente o imposto que sustenta os estados no Brasil, né? Então, essa redução, principalmente do combustível, né, que é algo que todo mundo consome, que gera uma arrecadação muito para o Estado, é simplesmente desesperador esse quadro. Então, eu coloco aí a situação que o governador Zema pegou também como infeliz, né, estruturalmente, assim, quase que um nó cego. Mas, tendo isso como base, qualquer governador no Brasil ele tem que pensar que esse problema existe antes, durante e depois do seu mandato, né? Então, o Estado não pode ficar esperando resolver essa questão de fundo para poder atender o cidadão, né? Então, é preciso continuar fazendo entregas, e essa é a minha principal crítica ao governo Zema, é importante continuar fazendo entregas apesar da crise fiscal, né? Principalmente para a população que não vai receber essas entregas de outra forma. Paulo, a relação do governo como um todo com a mineração foi um capítulo à parte aí. As tratativas a respeito, né, de um novo acordo de reparação pelo crime da Samarco em Mariana prosseguem, né, e Zema foi bastante criticado também por permitir mineração na Serra do Curral no primeiro semestre de 2022. O projeto do Rodoanel Metropolitano também é criticado, né, por atender mineradoras em meio a possíveis impactos ambientais. Esse rodoanel que seria aí uma das compensações da Vale, né, por Brumadinho. Essa é uma área que pode ser encarada como uma espécie de calcanhar de Aquiles da gestão Zema? Sim, com certeza, é uma fragilidade. E isso vem, aí eu estou falando tanto dos últimos 4 anos quanto dos próximos 4 anos, né? Vem de uma perspectiva sobre a política que o governador externou durante esses 4 anos e ainda não deu sinais de que ele alterou essa visão dele. A forma de ver a política tem sido um problema, né? Considerar a política como algo ruim, algo no qual se faz acordos espúrios, conchavos, né, o toma lá da cá, isso é uma visão muito limitada e muito pobre da política. Fazer política significa escutar outros pontos de vista e ceder, né, para poder construir soluções que atendam aos outros. Então, os projetos que você colocou aqui, do Rodoanel, da aprovação da mineração em área urbana em Belo Horizonte, né, uma situação gravíssima, você pode reproduzir esses problemas em várias outras pequenas situações e creditar tudo isso a uma perspectiva
de que o governador, o chefe do executivo, ele não precisa ouvir ninguém, né? Ele sendo ali um governante absoluto, ele não precisa ouvir ninguém, né? E isso está muito errado. Isso está muito errado, porque é na conversa, é na negociação que os projetos melhoram, De né? fato, Não o que é a gente viu, né, Paulo, foi um tensionamento do governo com movimentos sociais em muitos momentos, né? No caso do meio ambiente, as ONGs de preservação, enfim, sempre uma relação conturbada. Tivemos saídas recentes aí do Conselho de Política Ambiental. Olha, isso é grave, porque parte de uma visão pobre, simplista do que é política, assim como também uma visão pobre, simplista do que é o meio ambiente, do que são os movimentos sociais, é você enxergar a outra parte apenas como um inimigo que não quer que os projetos do governo funcionem simplesmente porque ele é um inimigo partidário, né? Então, é uma questão de fundo, né? É uma questão, é uma raiz, né? E que não foi mudada. Portanto, eu prevejo a continuidade desses embates, né, que acabam sendo judicializados no final das contas, que eu acho que ainda é pior do que o embate em si. Né? A decisão acaba sendo tomada pelo judiciário, que não tem o conhecimento da situação que o executivo tem e não tem a habilidade de negociação, de fazer acordos que o legislativo tem. Né? Você acaba envolvendo um terceiro poder que, enfim, tem muito pouco a ver com as dinâmicas, as necessidades que tinham que estar sendo envolvidas para resolver a situação. Vamos falar um pouco, né, de uma retrospectiva aí da relação do governo Zema com a Assembleia. A reforma da Previdência foi uma das poucas bandeiras, né, do governador a avançar até o fim no parlamento. Já a pauta de privatizações, que foi muito falada na campanha dele, né, de 2018, não decolou. Por quê? Bom, nós tivemos, talvez, na história recente de Minas Gerais, acho que a pior relação entre executivo e legislativo. Né? Na véspera, na semana em que começou a pandemia, em 2020, né, havia inclusive um movimento forte para se começar um impeachment do governador. Isso circulava em todos os jornais, as colunas de política, todo mundo falava isso. Havia um clima na Assembleia para isso, que acho que a pandemia acabou tirando a dinâmica desse movimento. Então, a relação eu enxergo como a pior possível aí das últimas décadas. Temos uma perspectiva que pode vir a melhorar nos próximos 4 anos, porque foram a bancada dos partidos de direita, ela cresceu muito, a votação aumentou muito para a próxima legislatura, né? Então, em tese, isso poderia melhorar a situação do governo. Mas tem um porém muito interessante. Independente da origem do partido, da maioria dos deputados, ainda vai ser necessária a negociação, ainda vai ser necessário ouvir e ceder. Né? Então, nós estamos falando do legislativo como um poder e não necessariamente das correntes partidárias. A forma de fazer política do governador, né, que você já tocou em alguns momentos na análise aí, Paulo, também levou a um rompimento, né, dele com o vice Paulo Brant, e gerou, né, desgastes diversos aí com a Assembleia. Nesse momento, o vice-eleito, né, Matheus Simões, é quem estaria responsável por articulações com o parlamento. E o governo tem uma intenção aí declarada de ter pelo menos 40 dos 77 deputados estaduais em sua base para a próxima legislatura. Ainda está cedo para a gente saber se esse objetivo vai ser alcançado? Olha, sim e não, né? Sim e não. Eu esperava, pessoalmente, né, sinais da parte do governador ou do vice-governador eleito é, de uma aproximação diferente em relação à Assembleia. Né? Uma forma de comunicar diferente, uma proposta, né, de aproximação diferente. Isso até agora não veio. Né? Então, eu fico preocupado em relação à concepção, se houve uma evolução, se houve uma melhora da forma como eles enxergam a política. Porque, como eu falei, o pior cenário possível
seja que eles esperem um apoio automático da Assembleia apenas porque a configuração partidária seja mais favorável. E isso não é automático. Avançando nesse raio-x aí, né, Paulo? Para se atingir 40 dos 77 deputados estaduais, isso só seria possível com o governo tendo apoio de partidos que, independente aí da sua orientação ideológica, mesmo talvez estando mais à direita, sendo mais conservadores, mas partidos que nos últimos anos se colocavam como independentes na casa. Será um desafio para o governo tentar atraí-los. Exatamente. O ponto que o governador tem mostrado mais resistência, e é o que ele tocou nesse assunto durante o primeiro mandato dele, né, que ele enxerga isso com um certo preconceito, é a participação de figuras políticas, né, figuras partidárias dos partidos aliados, comandando secretarias no seu governo. Né? E aí existe uma visão, como eu falei, uma visão um pouco preconceituosa de achar que isso significa lotear o governo, abrir mão do governo. Não necessariamente. Isso significa compartilhar a administração com aqueles que têm uma visão de futuro parecida com a sua. Né? Então, os partidos esperam isso. Isso é a tradição no Brasil, na forma como o nosso sistema político foi montado pela Constituição de 88. Né? Não é a única forma de se constituir uma maioria, de ter uma maioria que funcione bem, mas é a principal. Né? A gente chama, inclusive, de o presidencialismo de coalizão. Né? Funciona como um gabinete nos sistemas parlamentaristas, mas a gente usa isso dentro do presidencialismo. Essa resistência do governador pode ser, ou na minha leitura, é o maior obstáculo para se construir essa maioria que realmente funcione na Assembleia. Pois é, no início de fevereiro será eleita uma nova mesa diretora aqui na Assembleia. Talvez seja esse, Paulo, o primeiro teste, né, e um indicativo aí de como pode se dar a relação do governador com a casa nos próximos anos. Pois é, com certeza, com certeza. Nós vamos ver aí um processo de articulação e a eventual eleição de um presidente, né, que seja mais próximo do governador, ele é sinal de que o governo conseguiu articular até certo ponto, mas não é um sinal de que vai conseguir uma aprovação mais fácil, automática. Né? Eu tenho colocado que a ausência de briga não é necessariamente sinônimo de cooperação. Nós podemos ter ausência de briga ou de um conflito direto, como houve nos últimos 4 anos, mas isso não significa automaticamente que a cooperação vai acontecer. Para isso, eu acho que todos esperam uma presença dos partidos aliados dentro do executivo. Durante a parceria com o Bolsonaro, aí, Zema com o Bolsonaro durante o segundo turno, me pareceu em alguns momentos que havia sim o momento para isso, né? O timing para isso, uma aproximação do PL e tal, mas como Bolsonaro não foi reeleito, enfim, né? Sumiram aí as indicações de que o governador pudesse ter essa aproximação mais orgânica, né, de outros partidos. E mesmo nesse fim de 2022, temos pautas pendentes na Assembleia. Nessa reta final da legislatura, né, o orçamento do Estado para 2023 ainda não foi votado e o governo não retirou também o pedido de urgência, né, para o projeto que pede autorização para aderir ao regime de recuperação fiscal com a União. Esse projeto que tranca a pauta da Assembleia já há alguns meses. Essa discussão geral sobre a dívida do Estado, né, com a União, ela pode ganhar outros contornos, Paulo, com a troca de comando do Planalto em Brasília? Olha, eu imagino que sim, e inclusive eu vejo com estranheza essa manutenção do trancamento da pauta. Por quê? Eu coloquei, inclusive, em uma coluna minha no jornal há algumas semanas, que a crise fiscal de Minas ela é uma crise política, não só de Minas Gerais, mas de todos os estados. Né? Ela é uma crise política. A dívida que o Estado de Minas Gerais tem com a União não é uma dívida que uma pessoa física tem com
com o comércio ou com o banco, né? São dois entes federados autônomos e iguais. Não existe na nossa federação uma hierarquia que coloque a União com mais poder do que os estados ou que os municípios. Esse ponto é muito importante frisar. Então, entre dois entes igualmente autônomos, sem que exista uma hierarquia, a negociação tem que ser feita de outra forma. Só dar uns números aqui antes de você continuar a sua análise, Paulo, para a gente ilustrar do que a gente está falando. Minas Gerais deve hoje 146 bilhões de reais aproximadamente à União. Né? Desse total, 35 bilhões são referentes ao que o Estado deixou de pagar devido a liminares judiciais e já tiveram aí o pagamento renegociado com prazo de 30 anos no chamado artigo 23. O valor restante é que seria refinanciado via aí regime de recuperação fiscal. Pois é, não se trata da única opção de Minas Gerais para discutir, né? Isso foi uma proposta que veio do governo federal, aí com a perspectiva mais privatista, mais bancária do ministro Paulo Guedes, então a gente entende como essa forma foi feita, né? E Minas Gerais aceitou a forma como veio a proposta de uma maneira muito passiva, né? Talvez também pela visão privatista que o governador tem, né? E dele já ter expressado várias vezes que quando você tem um crédito na praça você tem que pagar, mas a situação é absolutamente diferente. A negociação anterior aconteceu em 95, né? Durante o governo Fernando Henrique, quando os estados, Minas Gerais, né, era governada pelo PSDB, assim como o governo federal. Os estados passaram por uma crise e o governo federal estava forte pela estabilização, o Plano Real estava bem recente, né? Então, hoje a situação é outra. Não necessariamente nós precisamos aceitar a coisa da forma como vem. E eu não estou dizendo que é preciso haver conflito, embate, não. Mas uma negociação de igual para igual. Da mesma maneira como Minas Gerais tem uma série... O governo federal tem uma série de pendências para com Minas Gerais e que não estão sendo discutidas, não estão sendo equacionadas, né? Um exemplo é esse que você citou no início do programa, em relação à redução do ICMS, da cobrança de ICMS, por um objetivo de política econômica federal, né? Então, isso é uma situação assim, que o governo do Estado paga por uma decisão federal e, né, não me parece isso uma situação equilibrada, né? Com a entrada do novo governo, eu acredito que não é a forma, né, de enxergar a economia que o presidente eleito Lula e sua equipe econômica costumam ter. Não estou sendo excessivamente otimista, mas eu imagino que pela visão de mundo é possível que venha ou que sejam abertas novas negociações ou uma proposta diferente. Vamos ver como é que vai ficar a questão do orçamento, né, para 2023, que como ele não pode ser votado, né, sem a retirada de urgência aí do RRF, do projeto aqui da Assembleia, que é um gesto que caberia ao governo Zema, mas não foi construído ainda um acordo, isso pode levar o Estado a ter que, nos primeiros meses do ano que vem, né, exercer ali a administração pública por meio dos duodécimos, né, dividindo aí o orçamento do ano anterior em 12 partes e sendo usado esses recursos. Você vê muitos impactos num cenário desse? Olha, é um cenário que ninguém quer, né? Um cenário que engessa muito a ação do Executivo e eu vejo esse impasse, ele quase todo as decisões para se resolver isso, quase todas na mão do Executivo, né? Não consegui entender, não consegui ler, né, o que o governo pode querer agora dessa legislatura que está se encerrando, não consegui entender muito bem qual seria a eventual barganha. Por isso eu vejo isso com bastante estranheza, essa situação, para ser bem talvez sincero. uma ideia de que com a nova composição seja mais fácil articular, né? Mas realmente não está claro nesse momento. Agora, Paulo, outras prioridades, né, iniciais que foram indicadas pelo governo Zema, a equipe de transição em Brasília, seriam as privatizações do metrô e da Ceasa Minas. São temas que podem sofrer resistências? Bom, né,
presidente eleito Lula chegou eu não gosto muito de ler entrelinhas nesse ponto, né? Mas ele disse bem explicitamente, coisa de alguns dias atrás, que não vai haver mais privatizações. Claro que ele está falando dos órgãos federais, né? Mas isso já dá uma tônica que provavelmente deve impactar o mercado, deve impactar também as entidades aí do judiciário, que eventualmente venham a ser envolvidas com a situação. Então, acho que o cenário é bastante negativo para o prosseguimento aí das privatizações, né? E que, convenhamos, né, nós não vivemos agora a situação que havia na metade dos anos 90, né, quando nós tivemos aquele movimento de privatização, né? Nós não temos uma economia que é tão debilitada por causa das empresas estatais, muito pelo contrário, nós temos menos estatais, né? E elas estão bem mais focadas, né? Elas estão bem mais colocadas dentro da utilidade social para a qual elas foram criadas. Naquele período dos anos 90, sim, nós tínhamos o Estado desenvolvendo todo tipo de função, muitas delas estranhas ao objetivo que é o atendimento do cidadão. Mas hoje, muito pelo contrário, né? A própria privatização da CEMIG, que não caminhou por motivos óbvios, né? Porque demanda uma mudança na Constituição do Estado, ela cumpre um papel de levar energia às regiões mais carentes do Estado, aos públicos que mais necessitam, né? Você não pode considerar isso como um fator de ineficiência ou culpar a empresa por isso. Isso é uma função vital para a economia do Estado. Paulo, projetando aí agora a relação federativa como um todo, né, que pode transcorrer nos próximos anos, a gente tem que voltar ao passado recente. Zema acabou subindo o tom contra Lula, principalmente no segundo turno, né, das eleições presidenciais, quando a sua reeleição em Minas já estava assegurada. Essas rugas tendem a ficar para trás até pela força que o voto Lula-Zema teve no interior do Estado. Assim, diferenças ideológicas podem ser superadas pelo pragmatismo? Eu acredito que sim, porque, né, ninguém tem nada a ganhar com isso. Acho que nem mesmo no contexto das eleições municipais, que nós vamos ter daqui a 2 anos, eu não acho que compensa, tem ganhos assim possíveis, nem para o governador e nem para o presidente, estender essa rivalidade por mais tempo, né? Agora, nós temos um potencial de enfrentamento que ele é latente, né? Passa pela questão tributária que eu falei, pela questão das atribuições aí dos entes federativos. Eu vejo uma uniformidade aí entre governos direita, esquerda, centro, né, governos federais, né, defendendo muito mais o papel da União ali, isso em detrimento dos estados, e Minas Gerais tem muito a perder com isso. Então, eu vejo um potencial de enfrentamento, não pela questão ideológica, mas pela questão federativa. E Lula, quando foi presidente, né, nos 2 mandatos dele, né, entre 2003 e 2010, ele exerceu muito bem esse papel de chefe do governo federal e defensor dessas pautas federais, o que é muito ruim para quem está em Minas, né? Porque nós temos problemas aqui, temos questões aqui que dependem do governo federal e que não necessariamente vão ter esse olhar, né? Já que o governo federal tem que olhar para o país inteiro, nós não estamos entre os mais desvalidos do Estado, do Brasil, né? Então, isso não nos privilegia, né? Esse embate federativo, infelizmente. De outro lado, né, a gente viu nos últimos anos aí analistas e atores políticos fazendo uma crítica recorrente a Zema no sentido dele se colocar pouco em questões nacionais. Você também viu dessa forma? Eu vi, né, eu acho isso muito negativo, né, mas talvez, aí eu estou tentando interpretar melhor, olhar para trás desses 4 anos e interpretar melhor. Talvez pela própria expectativa que se tinha, né, de conseguir recursos aí junto ao governo Bolsonaro. Eu via Zema se colocando como neutro, né, quando uma boa parte dos outros governadores enfrentava o governo federal.
né? Então, talvez tenha sido dentro desse contexto, né? Espero, né, que agora que nós não temos um embate aí político ideológico tão claro entre governadores e presidente, eu espero que agora Zema tenha, sim, uma postura mais ativa, né? Espero não estar errado nessa leitura. Para a gente fechar, Paulo, você acredita que o governador se movimente para tentar estar à frente de algum projeto nacional em 2026? Eu acredito que sim, porque, enfim, as grandes figuras políticas, as figuras políticas mais proeminentes, né, eles estão quase que com o microfone diante deles o dia e a noite, né? Então, eventualmente, eles acabam externando aí os seus planos, os seus interesses. Eu lembro de algumas entrevistas que Zema deu há 4 anos atrás, um pouco antes de assumir, ou um pouco depois de assumir, que ele não descartava, falava que não era o momento, né? Mas isso foi mais de uma vez, mas não descartava uma candidatura à presidência no futuro. E isso considerando que ele ainda tinha pouca ou nenhuma experiência no executivo. Acredito que depois desses 4 anos, né, que foram muito intensos para ele, né? Eu acho que se ele não tivesse gostado da experiência, ele não teria concorrido a uma reeleição, né? Não voltou a falar em candidatura presidencial, mas eu acho que isso já fez parte aí do imaginário dele, eu acho que deva continuar também fazendo parte, né? Mas a primeira movimentação que nós vamos ver vai ser a troca de partido dele. O Partido Novo basicamente deixou de existir, né, como uma força política, né? E eu vejo assim como o primeiro indicador essa movimentação que ele vá para um outro partido com estrutura, né? E no momento que a gente perceber essa mudança, eu acho que aquele projeto presidencial, sim, a gente vai ter certeza de que ele continua vivo, continua existindo. Paulo, muito obrigado por participar conosco mais uma vez do Mundo Político, fazendo para a gente aí essa análise importante do que foi o governo Zema e das perspectivas do que vem pela frente. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade de falar com toda Minas Gerais. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu conversei com o cientista político Paulo Diniz. Falamos sobre um balanço do primeiro mandato do governador Romeu Zema em Minas e das perspectivas para os próximos anos na condução de políticas públicas e nas relações com a sociedade, a Assembleia e o governo federal. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.